Sabe, tem uma pergunta que intriga muita gente. Como é que um país pequeno, sem saída para o mar, sem grandes recursos naturais, se transforma numa das economias mais ricas e estáveis do planeta? Pois é, esse é o enigma da Suíça, e é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Para começar, vamos dar uma olhada em alguns números que, bom, parecem até mentira. Essa aqui foi a inflação anual da Suíça recentemente, 0,1%. É isso mesmo. Enquanto o resto do mundo estava naquela briga maluca contra a alta dos preços, a Suíça vivia numa estabilidade quase perfeita. E o desemprego? Bom, tá aí. Uma taxa que fica sempre ali, baixinha, na casa dos 3%. Na prática, os economistas chamam isso de pleno emprego, ou seja, um mercado de trabalho que é, nossa, super forte e resiliente. Agora, se segura. Esse número aqui deve dar dor de cabeça em muito ministro da Economia por aí. A dívida pública da Suíça, só 33,3% do PIB. Pensa bem, é uma disciplina fiscal de dar inveja, né? Especialmente se a gente compara com outros países ocidentais. Então, a gente olha para esses números todos e a pergunta vem na hora, né? Como? Como eles fazem isso? E a resposta não é sorte, de jeito nenhum. É tudo fruto de um modelo muito, mas muito bem pensado. E o primeiro ingrediente dessa receita de sucesso? Liberdade econômica. Para a gente entender isso melhor, vamos usar como guia o índice da Heritage Foundation, que meio que desenha a estrutura por trás dessa performance toda. Olha só que interessante essa comparação. A Suíça tem uma pontuação de 84,2. Isso não só a coloca como a economia mais livre da Europa, como a segunda do mundo todo. A diferença para a média europeia e para a média mundial é gigante. Isso já dá uma bela pista do porquê eles se dão tão bem. Esse índice ele se apoia em 4 pilares. E o mais impressionante é que a Suíça manda bem em todos eles. Vamos lá, um Estado de direito que funciona, sabe, que passa confiança. Um governo que não é gigante, com gastos e dívidas sob controle, regras eficientes e o detalhe importante, eles têm a própria moeda. E para fechar, mercados abertos para o mundo. Tá, mas e aquela dívida baixa, como eles conseguem manter? Aqui está o pulo do gato. Democracia direta. Lá, os próprios cidadãos podem ir lá e vetar novos gastos, novos impostos, através de referendos. Funciona como um freio de dívida que vem do próprio povo. É uma coisa tanto cultural quanto da lei que obriga o governo a ter disciplina. Mas olha, os números sozinhos não contam a história toda. Para entender de verdade o que acontece na Suíça, a gente precisa cavar mais fundo, e lá no DNA do país, numa coisa que eles chamam de Sonderfall. Sonderfall. O que é isso? Traduzindo ao pé da letra, significa caso especial. E olha, não podia ter nome melhor. É a descrição perfeita desse equilíbrio que eles fazem. De um lado, eles defendem a soberania com unhas e dentes, com a democracia direta, com a neutralidade. Do outro, eles se integram economicamente com o mundo de um jeito super pragmático, super inteligente. E esse caso especial, ele não apareceu da noite para o dia, não. Foi uma construção, sabe? Tijolo por tijolo, ao longo de séculos. Começou lá em 1515 com a ideia da neutralidade. Depois, em 1648, veio a independência oficial. Em 1815, essa neutralidade foi garantida por todo mundo. E, finalmente, em 1848, nasceu o Estado moderno que a gente conhece. Tem um economista, Douglas North, que ganhou um Nobel e ajuda a gente a entender essa parte mais profunda. Ele dizia que as instituições são as regras do jogo de um país. E na Suíça, as regras não escritas, sabe, a cultura, são tão importantes quanto as leis. Essa cultura de ser prático, de buscar um acordo, de confiar uns nos outros, é o alicerce de tudo. Ok, mas e na prática, como esse modelo único funciona no dia a dia? O maior teste para ele, sem dúvida, é a relação com a vizinha gigante e maior parceira comercial, a União Europeia. E aqui a gente vê bem essa mentalidade suíça. Em 2021, tinha um acordo grandão, super rígido com a União Europeia. Fracassou. Por quê? Porque eles sentiram que ameaçava a soberania deles. A resposta? Recentemente, foi negociado um pacote novo, totalmente diferente, muito mais flexível e pragmático. Então, a jogada foi essa. Resolveram o problema de forma estratégica. Deixaram para lá o que não estava funcionando, focaram no que interessava para os dois lados, toparam fazer uma contribuição financeira calculada e, o mais importante de tudo, garantiram de volta o acesso a programas de pesquisa que são essenciais para a economia deles. E essa capacidade de se adaptar, de ser prático, não para na relação com a União Europeia, não.
A Suíça mexeu em coisas que eram consideradas sagradas. A neutralidade, por exemplo, evoluiu. E o famoso sigilo bancário também foi adaptado. Eles entraram no padrão global de transparência para continuar sendo um centro financeiro importante. É pragmatismo puro. Certo, então vamos juntar as peças e pensar no futuro desse modelo tão único. O que a gente pode concluir sobre a estabilidade e a resiliência da Suíça? O veredito é bem claro. O sucesso da Suíça não é por acaso. É resultado direto desse caso especial. A chave para eles continuarem fortes é essa capacidade de se adaptar. Ter a própria moeda é o que dá a eles o controle da inflação. E o grande desafio, que nunca acaba, é justamente esse: equilibrar o que o povo quer com o que o mundo globalizado exige. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta no ar, né? Num mundo onde está tudo cada vez mais conectado, será que um modelo tão particular, um caso especial como o da Suíça, consegue continuar dando certo no longo prazo? Essa é justamente a questão que encerra a análise de Daniel Alvon de Carvalho Júnior no ensaio que serviu de base para a gente conversar aqui. O nome é Suíça, um modelo de liberdade econômica e estabilidade macroeconômica. Uma pergunta que, no fim das contas, define o futuro desse país tão único.